Direito constitucional e Constituição. Constituição, noções iniciais, objeto e evolução. A Constituição, objeto de estudo do direito constitucional, deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua organização político-jurídica. As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma do Estado, dos órgãos que integram a sua estrutura, das competências desses órgãos, da aquisição do poder e de seu exercício. Além disso, devem estabelecer as limitações ao poder do Estado, especialmente mediante a separação dos poderes, sistema de freios e contrapesos, e a enumeração de direitos e garantias fundamentais. O constitucionalista José Joaquim Gomes Canotilho, com base nos pontos essenciais da concepção político-liberal de Constituição, cunhou a expressão Constituição Ideal, reiteradamente citada pelos autores pátrios. Os elementos caracterizadores desse conceito de Constituição ideal, de inspiração liberal, são os seguintes. A Constituição deve ser escrita. Deve conter uma enumeração de direitos fundamentais individuais, direitos de liberdade. Deve adotar um sistema democrático formal, participação do povo na elaboração dos atos legislativos, pelos parlamentos. Deve assegurar a limitação do poder do Estado mediante o princípio da divisão de poderes. O alargamento do âmbito de ação do Estado tem levado a um considerável aumento da importância do direito constitucional nos estudos jurídicos, bem como a tendência de ampliação de seu conteúdo material. O Estado atual possui atribuições jamais cogitadas pelo liberalismo clássico. Conforme antes referido, as normas de uma Constituição, no Estado liberal, deviam restringir-se a determinar a estrutura do Estado, o modo de exercício e transmissão do poder e a reconhecer direitos fundamentais de liberdade aos indivíduos. No Estado moderno, de cunho marcadamente social, a doutrina constitucionalista aponta o fenômeno da expansão do objeto das constituições, que tem passado a tratar de temas cada vez mais amplos, estabelecendo, por exemplo, finalidades para a ação estatal. Isso explica a tendência contemporânea de elaboração de constituições de conteúdo extenso, constituições analíticas ou prolixas, e preocupadas com os fins estatais, com o estabelecimento de programas e linhas de direção para o futuro, constituições dirigentes ou programáticas. Constituição em sentido sociológico, político, jurídico e culturalista. O direito constitucional não se desenvolve isolado de outras ciências de base social, tais como a política, a sociologia, a filosofia. Em maior ou menor grau, essas ciências possuem laços de interconexão, o que permite sejam construídas diferentes concepções para o termo Constituição, como norma básica de um Estado, a saber, Constituição em sentido sociológico, Constituição em sentido político e Constituição em sentido jurídico. Constituição em sentido sociológico. Na visão sociológica, a Constituição é concebida como fato social, e não propriamente como norma. O texto positivo, escrito, da Constituição seria resultado da realidade social do país, das forças sociais que imperam na sociedade, em determinada conjuntura histórica. Caberia à Constituição escrita, tão somente, reunir e sistematizar esses valores sociais num documento formal, documento este que só teria eficácia se correspondesse aos valores presentes na sociedade. Representante típico da visão sociológica de Constituição foi Ferdinand Lassalle, segundo o qual a Constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais de poder que nele atuam, vale dizer, as forças reais que mandam no país. Para Lassalle, constituem os fatores reais do poder as forças que atuam, política e legitimamente, para conservar as instituições jurídicas vigentes. Dentre essas forças, ele destacava a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, os banqueiros e, com específicas conotações, a pequena burguesia e a classe operária. Segundo Lassalle, convivem em um país, paralelamente, duas constituições, uma constituição real, efetiva, que corresponde à soma dos fatores reais de poder que regem esse país, e uma constituição escrita, por ele denominada folha de papel. Esta, a Constituição escrita, folha de papel, só teria validade se correspondesse à Constituição real, isto é, se tivesse suas raízes nos fatores reais de poder. Em caso de conflito entre a Constituição real, soma dos fatores reais de poder, e a Constituição escrita, folha de papel, esta sempre sucumbiria àquela. Constituição em sentido político. A concepção política de Constituição foi desenvolvida por Carl Schmitt, para o qual a Constituição é uma decisão política fundamental, qual seja, a decisão política do titular do poder constituinte.
Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência. O poder constituinte equivale, assim, à vontade política, cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concreta decisão de conjunto sobre modo e forma da própria existência política, determinando assim a existência da unidade política como um todo. A Constituição surge, portanto, a partir de um ato constituinte, fruto de uma vontade política fundamental de produzir uma decisão eficaz sobre modo e forma de existência política de um Estado. Nessa concepção política, Schmitt estabeleceu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. A Constituição disporia somente sobre as matérias de grande relevância jurídica, sobre as decisões políticas fundamentais, organização do Estado, princípio democrático e direitos fundamentais, entre outras. As demais normas integrantes do texto da Constituição seriam, tão somente, leis constitucionais. Constituição em sentido jurídico. Em sentido jurídico, a Constituição é compreendida de uma perspectiva estritamente formal, apresentando-se como pura norma jurídica, como norma fundamental do Estado e da vida jurídica de um país, paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico e instituidora da estrutura primacial desse Estado. A Constituição consiste, pois, num sistema de normas jurídicas. O pensador mais associado à visão jurídica de Constituição é o austríaco Hans Kelsen, que desenvolveu a denominada teoria pura do direito. Para Kelsen, a Constituição é considerada como norma, e norma pura, como puro dever ser, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Embora reconheça a relevância dos fatores sociais numa dada sociedade, Kelsen sempre defendeu que seu estudo não compete ao jurista como tal, mas ao sociólogo e ao filósofo. Na visão de Hans Kelsen, a validade de uma norma jurídica positivada, escrita, é completamente independente de sua aceitação pelo sistema de valores sociais vigentes em uma comunidade, tampouco guarda relação com a ordem moral, pelo que não existiria a obrigatoriedade de o direito coadunar-se aos ditames desta moral. A ciência do direito não tem a função de promover a legitimação do ordenamento jurídico com base nos valores sociais existentes, devendo unicamente conhecê-lo e descrevê-lo de forma genérica, hipotética e abstrata. Esta era a essência de sua teoria pura do direito, desvincular a ciência jurídica de valores morais, políticos, sociais ou filosóficos. Kelsen desenvolveu dois sentidos para a palavra Constituição. Sentido lógico-jurídico. Sentido jurídico positivo. Em sentido lógico-jurídico, Constituição significa a norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição em sentido jurídico positivo. Essa ideia de uma norma fundamental hipotética, não positivada, pressuposta, era necessária ao sistema propugnado por Kelsen, porque ele não admitia como fundamento da Constituição positiva algum elemento real, de índole sociológica, política ou filosófica. Assim, Kelsen viu-se forçado a desenvolver um fundamento também meramente formal, normativo, para a Constituição positiva. Denominou esse fundamento norma fundamental hipotética, pensada, pressuposta, que existiria, segundo ele, apenas como pressuposto lógico de validade das normas constitucionais positivas. Essa norma fundamental hipotética, fundamento da Constituição positiva, não possui um enunciado explícito. O seu conteúdo pode traduzir-se, em linhas gerais, no seguinte comando: a todos dirigidos, conduzam-se conforme determinado pelo autor da Constituição positiva, ou, de forma mais simples, obedeçam à Constituição positiva. Para Kelsen, a norma jurídica não deriva da realidade social, política ou filosófica. O fundamento de validade das normas não está na realidade social do Estado, mas sim na relação de hierarquia existente entre elas. Uma norma inferior tem fundamento na norma superior, e esta tem fundamento na Constituição positiva. Esta, Constituição positiva, por sua vez, se apoia na norma fundamental hipotética, que não é uma norma positiva, posta, mas uma norma imaginada, pressuposta, pensada. Em sentido jurídico positivo, Constituição corresponde à norma positiva suprema, conjunto de normas que regulam a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau. Ou, ainda, corresponde a certo documento solene que contém um conjunto de normas jurídicas que somente podem ser alteradas observando-se certas prescrições especiais. Dessas concepções de Constituição, a relevante para o direito moderno é a jurídico-positiva, a partir da qual a Constituição é vista como norma fundamental, criadora da estrutura básica do Estado e parâmetro de validade de todas as demais normas.
Concepção culturalista, Constituição total. Esta acepção desenvolve-se a partir da consideração de que a Constituição é um produto da cultura, pois assim como a cultura é o resultado da atividade criativa humana, o direito também o é. Para esta concepção culturalista, a Constituição se fundamenta simultaneamente em fatores sociais, nas decisões políticas fundamentais, frutos da vontade política do poder constituinte, e também nas normas jurídicas de dever ser cumpridas. Com isso, congrega todas as concepções anteriores, criando o ambiente jurídico favorável ao surgimento de uma Constituição total, com aspectos econômicos, morais, sociológicos, filosóficos e jurídicos reunidos com o fito de construir uma unidade para a Constituição. Esse conceito de Constituição total agrega, numa mesma e unitária perspectiva, variados aspectos, econômicos, morais, sociológicos, filosóficos e jurídicos, o que afasta a visão estreita acarretada pelo isolacionismo das acepções anteriormente estudadas. Para a teoria culturalista não parece adequado explicar a Constituição como um mero fato social, como pretenderão os adeptos da concepção sociológica. Isso porque em que pese as perspectivas social, econômica e histórica influenciarem, claro, o desenvolvimento da ordem jurídica, esta última não se reduz a um simples produto das infraestruturas sociais. Também a limitação da Constituição à decisão política fundamental tem sua importância, especialmente no que se refere à robustez conferida à doutrina do poder originário enquanto tradução da vontade política da nação, mas não explica satisfatoriamente o conceito. Por último, a percepção jurídica também não parece, aos partidários da leitura culturalista, uma acepção completa haja vista se dissociar em demasia das bases empíricas que a produziram, desconsiderando completamente a realidade social concreta que ela visa normatizar. É nesse sentido que alguns autores têm demonstrado inequívoca predileção pelo culturalismo como forma de entender e explicar o conceito de Constituição. De acordo com Dirley, devemos, porém, confessar que a concepção de Constituição como fato cultural é a melhor que desponta na teoria da Constituição, pois tem a virtude de explorar o texto constitucional em todas as suas potencialidades e aspectos relevantes, reunindo em si todas as concepções, a sociológica, a política e a jurídica, em face das quais se faz possível compreender o fenômeno constitucional. Concepções de Constituição. Concepção sociológica, Ferdinand Lassalle. Concepção política, Carl Schmitt. Concepção jurídica, Hans Kelsen. Concepção culturalista, Constituição total. Concepção sociológica, Ferdinand Lassalle. A Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma nação, poder econômico, militar, político, religioso, etc., de forma que a Constituição escrita só terá eficácia, isto é, só determinará efetivamente as inter-relações sociais dentro de um Estado quando for construída em conformidade com tais fatores, do contrário, terá efeito meramente retórico, folha de papel. Concepção política, Carl Schmitt. A Constituição é uma decisão política fundamental sobre a definição do perfil primordial do Estado, que teria por objeto, principalmente, a forma e o regime de governo, a forma de Estado e a matriz ideológica da nação, as normas constantes do documento constitucional que não derivem da decisão política fundamental não são Constituição, mas, tão somente, leis constitucionais. Concepção jurídica, Hans Kelsen. A Constituição é compreendida de uma perspectiva estritamente formal, consistindo na norma fundamental de um Estado, paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico e instituidora da estrutura primacial do Estado. A Constituição é considerada como norma pura, como puro dever ser, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Concepção culturalista, Constituição total. A Constituição é um produto da cultura, pois assim como a cultura é o resultado da atividade criativa humana, o direito também o é. A concepção de Constituição como fato cultural é a melhor que desponta na teoria da Constituição, pois tem a virtude de explorar o texto constitucional em todas as suas potencialidades e aspectos relevantes, reunindo em si todas as concepções, a sociológica, a política e a jurídica, em face das quais se faz possível compreender o fenômeno constitucional. Constituição em sentido material e formal. Na concepção política de Constituição, de Carl Schmitt, aparece o esboço da ideia de existência, em um mesmo documento escrito, de normas de conteúdo propriamente constitucional, as normas postas em razão da decisão política fundamental, e outras normas de conteúdo diverso não fundamentais, as quais foram chamadas meras leis constitucionais.
A evolução dessa noção dá surgimento à consagrada distinção doutrinária entre Constituição em sentido material e em sentido formal. Constituição em sentido material, ou substancial, é o conjunto de normas, escritas ou não escritas, cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional, isto é, essencial à estruturação do Estado, à regulação do exercício do poder e ao reconhecimento de direitos fundamentais aos indivíduos. Consoante ensina Paulo Bonavides, do ponto de vista material, a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais. Segundo esse conceito, sentido material ou substancial, há matérias que são constitucionais em razão de seu conteúdo, e as normas que delas tratam, é indiferente se são escritas ou consuetudinárias, se integram um único documento redigido de forma unitária ou textos esparsos surgidos em momentos diversos, ostentam a natureza de normas constitucionais, normas materialmente constitucionais. Sob o ponto de vista material, portanto, o que possui relevância para a caracterização de uma norma como constitucional é o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual tenha sido inserida no ordenamento jurídico. Ainda sob esse enfoque, não há Estado sem Constituição, uma vez que toda sociedade politicamente organizada contém uma estrutura mínima, por mais rudimentar que seja. O conceito formal de Constituição diz respeito à existência, em um determinado Estado, de um documento único, escrito por um órgão soberano instituído com essa específica finalidade, que contém, entre outras, as normas de organização política da comunidade e, sobretudo, que só pode ser alterado mediante um procedimento legislativo mais árduo, e com muito maiores restrições, do que o necessário à aprovação das normas não constitucionais pelos órgãos legislativos constituídos. Na acepção formal, portanto, o que define uma norma como constitucional é a forma pela qual ela foi introduzida no ordenamento jurídico, e não o seu conteúdo. Por isso, diferentemente da concepção material, pela qual todo Estado possui Constituição, somente faz sentido falar em Constituição formal nos Estados dotados de Constituição escrita e rígida. Finalizando este tópico, procuramos esboçar, com escopo puramente didático, um conceito básico de Constituição, reunindo elementos integrantes das acepções material e formal de Constituição. Podemos definir as constituições atuais como o conjunto de normas, reunidas ou não em um texto escrito, que estabelecem a estrutura básica das instâncias de poder do Estado, regulam o exercício e a transmissão desse poder, enumeram os direitos fundamentais das pessoas e os fins da atuação estatal. No caso das constituições escritas, a par das normas que expressam esses conteúdos fundamentais, pode haver outras, defluentes de disposições inseridas em seu corpo por conveniências políticas do Constituinte, tratando das mais diversas matérias, fato que não lhes retira o caráter de normas constitucionais, nem as torna inferiores hierarquicamente a qualquer outra norma da Constituição. Constituição em sentido material e formal. Sentido material. A norma é constitucional pelo seu conteúdo, não importando a forma como foi criada. Refere-se à composição e ao funcionamento da ordem política. Trata somente sobre poder político, distribuição de competência e direitos fundamentais. Carl Schmitt, concepção política, não há Estado sem Constituição. Sentido formal. A norma é constitucional pela sua forma de aprovação, não importando o seu conteúdo. Refere-se à aparência constitucional. Pressupõe documento solene, em regra escrito. Distinção entre leis materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Carl Schmitt, concepção política. Constituição, sentido material, conteúdo. Leis constitucionais, sentido formal.